me fale, porque eu já não tenho mais acesso ao chat. Sim, professora. Ok. Então, hoje, gente, nós vamos... Bom dia, né? Estaremos dando início a mais uma aula de epidemiologia. Hoje nós vamos estudar a ocorrência de doenças em populações, né? Como que a gente consegue analisar a distribuição das doenças, né? Então, para estudarmos essa ocorrência dessas doenças, né? De que forma elas acontecem numa determinada população, nós temos 3 questões que são fundamentais para entender essa ocorrência e conhecer essa ocorrência, tá? Então, a gente precisa identificar quem é a população, né, que está adoecendo ou que está sob o risco de adoecimento, quando essa população está sendo acometida, né, ou quando é o risco da ocorrência dessa determinada doença na população e onde essa doença está acontecendo, né, em relação a espaço, né, distribuição espacial. Então, baseado, né, nessas 3 perguntas, nós temos o que a gente chama na epidemiologia, que são as variáveis descritivas. Então, essas perguntas vão direcionar, né, o entendimento e o conhecimento da ocorrência da população, da doença, perdão, numa determinada população. Então, precisamos identificar quem é a população, quando a doença está acontecendo e onde essa doença está acontecendo. Eu vou precisar voltar aqui, é ruim, né? Ficar toda hora saindo, mas a gente tem pedido de entrada aqui. Então, quem adoece ou adoeceu, quem está sob o risco de adoecimento, né? Então, essa pergunta nos faz entender, né, se essa doença ela está sendo distribuída de acordo com uma faixa etária, se tem um sexo, né, onde essa doença ocorre com maior frequência, se existe alguma ocupação, né, a profissão desse indivíduo se leva a ter uma maior ocorrência da doença, né? Então a gente pode trazer isso para a gente, né, para a veterinária. Então, existe um maior risco dos veterinários apresentarem as zoonoses, né, porque eles têm o contato direto com os animais. Então, a ocupação do indivíduo, né, ela pode determinar a ocorrência de uma doença na população. Os hábitos desse indivíduo, né, hábitos alimentares, hábitos de higiene, podem influenciar nessa ocorrência, né? A raça também. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, o sarampo mais comum na infância, né? Então, existe uma faixa etária onde o sarampo ocorre com maior frequência, né? A raça Rottweiler é mais suscetível à parvovirose. Cães de grande porte são mais propensos à displasia coxofemoral. Então, quando a gente conhece essa variável descritiva da epidemiologia, quem, né, nós estamos conhecendo quem é essa população, se existe dentro dessa população algum extrato dessa população que tem o maior risco de adoecimento, tá? E tudo isso é importante para determinar as medidas de prevenção. Se você sabe quem é a população, você pode estar direcionando ações sanitárias para aquela população específica para evitar a ocorrência de determinadas doenças. A segunda variável, né, é a perguntinha onde, né? Em que espaço essa doença ou esse agravo está acontecendo, né? Existe um fator relacionado às condições espaciais, né, do ambiente que determina uma maior ocorrência para essa doença, né? Então, é uma outra variável de extrema importância. Então, aqui, como exemplo, eu coloquei a diarreia infecciosa mais comum em áreas em condições precárias de saneamento, né? Então, naquele espaço geográfico, né, existem condições que determinam a ocorrência de uma determinada doença. Aqui, exemplificando a diarreia infecciosa. E a gente pode levar isso, né, para todas as doenças, né, de uma forma geral. Então, se a gente pensar em leptospirose, por exemplo, né, levando-se em consideração também, né, condições
espaciais onde não tem saneamento adequado, onde não há a coleta regular, né, de resíduos sólidos. Então, tudo isso pode ser considerado, né, um fator determinante para a ocorrência espacial daquela doença. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, o pai da epidemiologia moderna. A gente não pode, né, sair da disciplina de epidemiologia sem ter ouvido falar de John Snow. Né? Então, quem foi John Snow? John Snow foi um médico, né, que lá em 1855 ele estudou, né, surtos de cólera em Londres. Tá? Então, ele foi observando, né, na cidade de Londres que estava ocorrendo um surto de uma determinada doença que estava levando ao óbito de muitas pessoas, tá? Então, naquela época, ainda não se sabia, né, da existência de um agente etiológico e nem que tipo, né, de agente etiológico, como sendo um microorganismo. Não se sabia que esse microorganismo poderia ser transmitido, né, por água, pelo solo ou por outras vias de transmissão, ainda não tinha esse conhecimento epidemiológico. Mas o que John Snow estudou? Né? Ele, por essa observação, né, de que ele estava vendo muitos óbitos na cidade de Londres, ele começou a visitar as casas daqueles indivíduos, né, que tinham vindo a óbito. Né? Então, a gente vê vários mapas da cidade de Londres quando faz alguma referência, quando faz alguma busca bibliográfica por John Snow. Então, ele mapeou os locais de óbitos, né, na cidade e foi fazendo uma investigação epidemiológica. Né? Então, ele suspeitou naquela época, a cidade ela era abastecida por duas empresas de água, por duas bombas de água. Né? E ele suspeitou, baseado nessa distribuição espacial da ocorrência dos óbitos por cólera, que aquela população que estava vindo a óbito, elas recebiam, elas eram abastecidas por uma das companhias de água, tá? Então, baseado nessa observação, né, que ele fez através dessa distribuição espacial do número de casos e do número de óbitos, pôde-se determinar medidas de prevenção. Então, foi verificado que aquela empresa, né, que estava liberando a água para aquela população que estava vindo a óbito, tinha mudado recentemente o ponto de coleta de água, né, e, consequentemente, esse ponto estava contaminado com o vibrião colérico. Nessa época, não se sabia, né, não se conhecia o vibrião colérico, mas ele pôde determinar que a ocorrência dos casos e óbitos estava associado com o consumo da água vindo daquela empresa. Então, medidas de prevenção já foram tomadas naquela época, né, ó, em 1854, 55, para que a população não consumisse mais a água daquela fonte, né, até que o surto de cólera foi cessado. Então, percebam, né, a importância dessa distribuição espacial. Deixa eu só aceitar os colegas aqui. A importância dessa distribuição espacial. Então, por esse achado, por essa identificação, por essa contribuição que John Snow trouxe para a epidemiologia, né, ainda no século XIX, ele foi considerado, então, o pai da epidemiologia moderna. Inclusive, existe até um livro para quem gosta, né, de epidemiologia e tiver interesse em estudar um pouquinho, né, a história de John Snow. Existe um livro, né, que conta esse surto lá em Londres, que se chama O Mapa Fantasma. Eu até tenho em PDF esse livro, se vocês quiserem, depois vocês me mandam um e-mail que eu envio para vocês. É bem interessante, né, conhecer a história de John Snow. Então, a gente viu as duas variáveis, né? Quem, quando, né? É importante a gente estar analisando onde, né? Perdão, onde, que é a distribuição espacial, e a terceira variável, né? É quando, em relação ao tempo, né? Essa doença ou o agravo está acontecendo. Então, essa variável tempo, ela é também de fundamental importância para a determinação do conhecimento, né, da doença ou do agravo, porque você sabe no tempo aonde você conhece, né, no tempo, né, uma maior ou menor frequência para aquela doença.
tá? Então, aqui como exemplo, né, a gente consegue determinar que a dengue ela acontece mais no verão, né? Então, em que tempo isso acontece? No verão. Por que que isso acontece? Aí a epidemiologia analítica vai buscar essas informações, né? Por que que acontece? Porque no verão nós temos condições ambientais que favorecem, né, a proliferação e desenvolvimento do vetor, né? Então, se a gente tem mais vetor, tem o agente circulante viral, nós temos maior chance da ocorrência da doença naquela época do ano, tá? E pensando nesse, né, com esse mesmo raciocínio, a gente também traz para esse exemplo da leptospirose, né? Então, é mais comum na época das águas. Por quê? E a partir do momento em que chove muito, né, tem as inundações, as enchentes, e ali, né, a bactéria ela fica, né, por muito tempo naquela água, fica muito tempo na lama, né, é uma condição importante que a bactéria se mantém viável na lama por muito tempo, então as pessoas muitas das vezes não têm esse conhecimento, então acha que é só ter a presença da água, né, mas não só a água, a lama também mantém a viabilidade da bactéria. Então, nessas épocas em que chove muito, né, associado àqueles locais com condições precárias de saneamento, nós temos uma maior ocorrência, né, um maior risco de ocorrência da leptospirose. Então, a gente tem essas três variáveis, mas na epidemiologia temos que pensar nas três juntas, não podemos pensar isoladamente, tá? Então, pensaremos nas três variáveis, né? Quem, quando e onde, para determinar as formas de ocorrência da doença numa determinada população, tá? Então, baseado nessas formas, né? A doença ela pode ter uma distribuição espacial ou uma distribuição temporal. Em cada uma dessas distribuições, nós estudaremos também as suas tendências, tá? Então, existem tendências de distribuição espacial, como existem tendências de distribuição temporal da ocorrência das doenças. Então, nós vamos estudar a primeira distribuição, que é a distribuição espacial. Então, quais são os fatores, né, que podem contribuir para que uma doença ou agravo tenha uma certa distribuição espacial? Né, eu listei aqui alguns, mas existem outros que a gente pode pensar, né, de acordo com a doença, tá? Mas os mais importantes estão aqui. Então, o primeiro que eu citei é a presença da espécie hospedeira, né? Você precisa ter a espécie hospedeira naquele espaço, né? E a suscetibilidade dessa espécie também é importante, tá? Além disso, a densidade populacional desses hospedeiros é um fator importante, né? Porque se a gente tem uma concentração de pessoas num determinado espaço, né? Uma alta concentração de pessoas, a gente aumenta a chance de transmissão desse agente etiológico, tá? Então, trazendo isso também para a veterinária, né? A gente consegue ter essa ideia mais fácil, tá? A presença de vetores, né, naquele espaço geográfico, quando essa doença se trata, né, de uma doença de transmissão vetorial, então precisa ter o vetor para que ocorra a doença naquele espaço. Tá? A densidade vetorial também é um fator importante. Então, não só a presença desse vetor, como também a densidade vetorial. Então, a gente pode pensar, né, também na dengue, né, porque a Aedes aegypti ele está frequente, né, ao longo de todo o ano, mas existe, né, aquele período em que existe uma densidade maior desse vetor, né, isso a gente pensando na parte de tempo. Mas se pensar também, né, na época da chuva, né, onde a gente tem maior acúmulo de água. Então, naquele espaço geográfico, existem condições para aumentar a densidade vetorial, né, de Aedes aegypti. Um outro fator, a presença do agente etiológico, né? Então, isso é de extrema relevância, né? A gente precisa ter os três elementos da tríade epidemiológica para que a doença efetivamente aconteça, né? Então, a gente falou do hospedeiro, né? Está falando aí de uma possível presença do vetor, mas a gente tem que falar, né? Falou também do ambiente e do agente etiológico, né? E não só a presença desse agente etiológico, mas
o grau de contaminação desse agente no ambiente, né? Então, a gente pensa também nas condições do espaço, né, do ambiente, que permitem uma maior proliferação, né, um maior número desse agente etiológico no ambiente. Tá? E a própria exposição desses hospedeiros suscetíveis, né, ao agente etiológico e ao vetor, né, ou ao vetor. Tá? Então, a gente lista aqui, né, alguns fatores que são importantes para a distribuição espacial. Uma coisa que é importante, né, é que mesmo com condições favoráveis para que uma doença ocorra, né, ela pode não estar acontecendo naquele espaço. Né? Então, a gente pode pensar, né, tem a população que é suscetível, né? Existe o vetor, tá? Mas por que não está acontecendo a doença naquele espaço geográfico? Então, a gente tem que pensar que alguns fatores, né, podem estar contribuindo para a não ocorrência da doença naquele espaço. E o que pode estar acontecendo? A proteção da população suscetível, tá? Então, existe a população, né? Existe a espécie hospedeira, existe o hospedeiro, mas aqueles hospedeiros, eles estão protegidos, né? Então, pela vacina, por exemplo, né? Então, existe uma grande quantidade, né? Um alto percentual de cobertura vacinal naquela população. Então, isso permite, né, o que a gente chama de uma proteção de rebanho, e isso pode contribuir para a não ocorrência da doença naquele espaço, tá? Um outro, uma outra justificativa, né, é se esse agente etiológico ele foi erradicado ou se ele é exótico, tá? Então, a poliomielite, por exemplo, né? O vírus da poliomielite, ele não circula mais no Brasil, né? Então, a gente não tem o agente etiológico. Isso por quê? Né? A gente tem que levar em consideração os dois aspectos que a gente também acabou de falar. Por quê? Grande parte da população já está protegida pela vacina, né? Então, a gente tem um Programa Nacional de Imunização que vem trabalhando com isso ao longo de algumas décadas, né? E que levou à erradicação da cepa selvagem, né? Do vírus da poliomielite, tá? Ou quando esse agente é exótico, né? Que quando a gente tem, por exemplo, o vírus Ebola, né? Então, ele é exótico aqui para o nosso país, tá? Então, a gente não tem a ocorrência da doença aqui porque a gente não tem o agente etiológico, tá? Ou uma outra justificativa é quando existe, né, o agente etiológico, mas ele não encontra uma facilidade, né, ambiental para estar se desenvolvendo e estar levando à ocorrência da doença, tá? Então, pode ser justificado aí por esses três fatores. Então, aqui, né, quando a gente está falando, né, da distribuição espacial, a gente vê muitos mapas, né, que traduzem para a gente como a doença ela está distribuída. Né? Então, aqui eu trouxe um mapa da distribuição da malária no mundo. Tá? Então, a gente consegue observar a distribuição espacial da malária. Então, nos países, né, em verde, nós não temos malária. Nos países em amarelo, nós temos o risco da malária. Tá? Então, dessa forma, com esse exemplo aqui desse mapa, nós conseguimos ver a distribuição espacial da malária no mundo. Tá? E isso a gente pode fazer, né, restringindo também o nosso espaço, né, que está querendo ser estudado. Então, você pode trabalhar no mundo, num determinado país, né, numa cidade, num bairro, né, depende de como você quer estudar a ocorrência da doença nesse espaço, né, a distribuição da doença nesse local que você está determinando. E quando essa doença ela não está presente nessa população, tá? Levando em consideração uma área geográfica, né? Então, repetindo, né? Quando a gente fala em ocorrência da doença, nós temos que levar sempre em consideração as variáveis que a gente viu lá no início da aula: quem, quando e onde, tá? Então, quando ela não está presente na população de uma área geográfica, né, quando o agente etiológico, né, não está circulando, tá, nós podemos dizer que aquela área é considerada indene. Não sei se vocês já ouviram falar nessa terminologia, né? Então, uma área indene
perdão, é aquela onde a doença não está acontecendo naquela população, naquele espaço geográfico, tá? Então, a gente pode dizer que aquela área, né, ela é considerada livre da doença. Então, indene é sinônimo de livre, tá? Então, a gente viu um pouquinho, né, a distribuição espacial e agora a gente vai ver as tendências dessa distribuição, né? Então, existem três tendências de distribuição espacial, tá, para a ocorrência das doenças. E a primeira delas aqui, né, ela pode ser randômica, contagiosa ou regular, tá? Então, como no espaço essas doenças estão acontecendo? De forma aleatória, ou seja, não existe um padrão, tá? Então, ela é considerada, ela tem uma tendência de distribuição randômica, que é esse primeiro retângulo aqui, tá? Então, não existe um padrão. Ela está acontecendo, né, em determinados aglomerados. Olha aqui o que a gente percebe, ó. Determinados lugares, ó, tem uma aglomeração de casos, né, de distribuição dessa doença. Então, quando isso acontece, nós dizemos que ela tem essa tendência de distribuição contagiosa, né? Então, nesses locais em que a gente tem maior número de casos, significa que está ocorrendo, né, o maior número de doenças porque ela tem essa tendência contagiosa, né? Então forma esses aglomerados aqui de casos. Ou uma tendência regular, né? Então ela tende, ó, a ter uma distribuição regular naquele espaço geográfico, tá? Alguma dúvida, gente, em relação à distribuição espacial? Tá tranquilo? Então, vamos estudar agora a distribuição temporal das doenças. Eu estou dando uma acelerada, porque para a gente dar tempo de ver a aula toda, ela está um pouquinho grande, tá? E para a gente ter oportunidade de estar tirando dúvidas, tá? Ao final da aula e sem levar a aula até 2 horas, né? Até ao meio-dia. Vamos tentar, né, gente? Então, em relação à distribuição temporal das doenças, né? Essa distribuição ela é de extrema relevância quando a gente fala em ocorrência das doenças, tá? Ela é uma das variáveis, né, esse tempo, que é mais valioso para a epidemiologia. Não que os outros não sejam, tá, gente? Mas a gente consegue, através dessa distribuição temporal, né, fazer determinar, né, em que tempo a gente vai precisar ter para determinar as ações sanitárias, né? Em que intervalo de tempo a gente tem para implementar essas ações sanitárias, tá? E nesse sentido, né, não só para a implementação das ações sanitárias, mas para entender e medir, né, todo esse processo saúde e doença, tá? Então, uma população, ela pode apresentar, né, as seguintes formas de distribuição temporal em relação à ocorrência das doenças, né? Essa doença, ela pode não estar presente, né, em relação àquele tempo que está sendo avaliado, ela pode estar presente em casos esporádicos, habituais ou acima dos habituais, tá? Então, para cada um, né, dessas formas, né, de apresentação da distribuição temporal da ocorrência das doenças, nós teremos alguns nomes específicos, tá? Algumas denominações específicas, mas que vocês já estão, né? A gente já falou um pouquinho aqui sobre eles, então não é nada muito novo para vocês, tá? Deixa eu só permitir a entrada da colega aqui. Então, ela pode não estar presente e, quando presente, né, está sendo distribuída de três formas: em casos esporádicos, em níveis habituais ou acima dos habituais. Baseado na presença, então, né, dessa distribuição temporal, né, nós temos três padrões básicos de comportamento, né? O endêmico, o epidêmico e o esporádico. Então, ó, se a doença ela está presente em casos esporádicos, nós temos um padrão de comportamento temporal esporádico.
Se ela está presente em níveis habituais, ela tem um padrão considerado endêmico, tá? É habitual porque você espera a ocorrência daquela doença naquele espaço de tempo, para aquela população, naquele espaço geográfico, tá? E ela pode ser considerada, né, acima dos padrões habituais, quando nós temos, né, caracterizando aqui um padrão epidêmico, tá? Então, quando esses casos ocorrem, né, acima do que se é esperado, do que se é habitual para aquela população naquele espaço de tempo, nós teremos o padrão básico epidêmico, tá? Um padrão epidêmico para esse comportamento temporal das doenças. Só um momento aqui, gente. Então, ó, Hipócrates, ele já falava para a gente, né, lá no século VI, né, de como as doenças aconteciam no tempo, tá? Já mostrava para a gente algumas explicações que determinavam, né, o que era habitual e o que era ele chama, né, de visita aqui, porque é o que acontece naquele determinado momento, tá? Então ele traz, né, o endêmion como sendo o habitar, né, correspondendo aí a um sinônimo de habitar ou habitual, e o epidêmio como o visitar, né? Então, para aquele momento existe um número, né, maior do que era o habitual. Então, baseado nisso, né, nós temos os padrões endêmicos e os padrões epidêmicos, tá? Então, começando a estudar o primeiro padrão endêmico, ou o que a gente também considera como sendo uma endemia, tá? Então, a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai aprofundar esse nosso conhecimento, né? O que seria, né, essa endemia? É a ocorrência da doença, né, em níveis que são esperados, né? O número de casos, eles acontecem dentro do que é esperado, dentro de um limite que foi previsível da ocorrência daquela doença numa determinada população, num espaço geográfico e para aquele período de tempo, tá? Então, quando a gente fala que uma doença ela é endêmica, né? Significa que ela é frequente, né? Que ela é constante naquela população. Então, baseado nisso, nós podemos dizer que existe um nível endêmico para essa doença naquela população, para aquele período de tempo, tá? E nós podemos calcular esse nível endêmico. Então, eu deixei isso lá para o finalzinho da aula, para a gente poder ver a diferença entre elas, e no final a gente vai aprender a calcular esse nível endêmico, tá? Então, baseado no conhecimento dos indicadores epidemiológicos que nós estudamos na aula passada, né? Principalmente no indicador de incidência, né, no coeficiente de incidência, nós podemos determinar, calcular o nível endêmico de uma doença, tá? E dessa forma, prever a ocorrência de possíveis epidemias, que é o que a gente vai ver, né, quando num segundo, né, padrão de distribuição temporal da doença, tá? Então, a endemia é quando a doença ela ocorre dentro dos limites esperados para aquela população, naquele período de tempo, tá? E baseado no conhecimento desses indicadores, nós construímos o nível endêmico, tá? Ou o canal endêmico, também conhecido, tá? E aí, então, nós podemos prever a ocorrência, né, temporal, a distribuição temporal das doenças, ok? Essa endemia, ela pode variar em relação ao seu grau, né? Então, existem alguns graus de endemicidade. Isso está relacionado se esse número de casos ele acontece em baixa frequência, em moderada frequência ou em alta frequência, tá? Mas lembrando que, mesmo em baixa frequência, moderada ou alta frequência de ocorrência da doença para aquela população, né?
Esses níveis, essa frequência, ela é esperada, ela é uma frequência constante para aquela população, para aquele espaço de tempo. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia, né, de como está acontecendo essa frequência, né, em que grau, moderado, baixo ou alto, tá? Porque uma doença de alta endemicidade, por exemplo, né, significa que existe um número elevado de casos que são previstos para ocorrer naquela população, tá? Então, não significa que esse número elevado de casos seja considerado uma epidemia, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque é o número alto de casos que é esperado, porque para aquela população, para aquele período de tempo, ela é considerada variação de alta endemicidade, uma elevada frequência, tá? E nós temos outras denominações, né, relacionadas a esse número constante que é esperado, né, de casos. Então, quando a gente trabalha, né, com uma endemia em numa população animal, tá, nós dizemos que está acontecendo ali uma enzootia, tá? Então, é mais apropriado denominarmos de enzootia ao invés de trabalhar o termo endemia, tá? Mas significa a mesma coisa, tá? Com a exceção que, quando a gente trabalha em zootia, a gente está se referindo à população animal, tá? O número de ocorrências esperado, né, para aquela doença numa população animal, tá? Então, a gente trabalha com essa denominação de enzootia. Uma outra denominação comum, né, é a faixa endêmica. Aqui, a gente está trabalhando, né, com uma, dentro desse número esperado, mas em relação a regiões, né? Então, existe uma faixa, né, várias regiões que são contínuas, né, ou seja, fronteiriças, que são caracterizadas como endêmicas para determinada doença, tá? Então, significa dizer que existe uma faixa endêmica da doença naquela região, tá? Então, a gente pode trabalhar com 2, 3 estados, tá? E falar de uma faixa endêmica. Então, significa que existem ali, né, regiões que são contínuas e que são caracterizadas como endêmicas para aquela doença, tá? E uma outra denominação é em relação a hiperendemias, né? Também significa que aquela região ela apresenta, né, um número de casos, uma elevada frequência de número de casos, tá? Mas esses casos, eles são esperados de ocorrerem, tá? Então, esse exemplo aqui a gente tem da esporotricose no Rio de Janeiro, né? Nós podemos considerar que ela é uma hiperendemia, tá? Então, a gente espera uma elevada ocorrência da doença no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, por isso a gente chama de hiperendemia. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, alguns fatores que determinam a ocorrência de uma endemia, né? Ou seja, um número de casos que é esperado para aquela população naquele período de tempo. Então, o primeiro deles, né, a presença de hospedeiros suscetíveis. Então, se temos hospedeiros suscetíveis, né, existe uma chance da ocorrência da doença. Condições ambientais que são favoráveis, né, para o desenvolvimento do vetor ou do agente etiológico, né? Então, você mantém ali o agente etiológico ou esse outro elemento, né, da tríade epidemiológica, o vetor, naquela condição, né, naquela área, e isso vai permitir a ocorrência de novos casos. Meios de transmissão do agente etiológico, né? Então, as vias de transmissão, elas acontecem naquela população. E a manutenção desse agente etiológico circulante naquela região e naquela população. Então, esses fatores, né, eles determinam a presença constante da doença naquela região para aquele período de tempo, tá? Como exemplos, né, de endemia, eu trouxe aqui, né, a febre amarela na região amazônica, a malária na África, né, cólera na Índia, entre outros exemplos. O que isso quer dizer? Né? Que a população
dessas áreas geográficas espera uma ocorrência de casos, né, de febre amarela, de dengue, de leishmaniose visceral, entre outras doenças aqui, para aquela população naquele espaço geográfico, tá? Então, isso é o que caracteriza, né, essa condição, né, de endemias, tá? Esse padrão endêmico da doença. A gente falou, né, que a endemia, nesse processo de distribuição, né, temos como determinar o canal endêmico, e esse canal endêmico é que nos proporciona a previsão, né, a ocorrência previsível das doenças, né, ao tempo. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né, esses gráficos. O que a gente tem? O número de casos, né, em relação ao período em que a doença está acontecendo, tá? E nós temos, né, um limite inferior e um limite superior, tá? Esse limite superior e esse limite inferior é que vai determinar a construção desse canal endêmico. Então, o canal endêmico é essa faixa aqui, ó, que compreende, né, o limite inferior e o limite superior da incidência normal de casos, tá? Então, aqui a gente tem marcando, né, o número de casos nesses meses e aqui dentro o canal endêmico. O que esse canal endêmico significa? Né? Que ele é uma faixa, né, onde se espera, né, que 95% das doenças aconteçam. Né? Então, existe uma probabilidade de ocorrência de 95% da doença acontecer nesse nível aqui, né? Nesse canal ou nessa faixa. Tá? Então, aqui é já trazendo, né, os números reais, e aqui um gráficozinho que vai exemplificar para vocês, né, como calcular esse canal endêmico, tá? Então, para o cálculo, né, falando aqui rapidamente, eu vou mostrar mais para o final, né, aprofundar esse cálculo com vocês. Então, para que consigamos calcular o canal endêmico, nós precisamos ter, né, o conhecimento da incidência dos casos. Então, por isso eu falei lá atrás, né, da importância do conhecimento dos indicadores epidemiológicos. E para a construção do canal endêmico, o indicador é a incidência, né? A taxa ou coeficiente de incidência. Então, nós vamos precisar ter o conhecimento dessa incidência de pelo menos dos últimos 5 anos anteriores, tá? Para que possamos construir esse canal endêmico. E aí nós iremos calcular, né, a média da incidência nesses 5 anos, tá? E baseado nessa probabilidade de 95% da ocorrência da doença estar esperada nesse canal endêmico, né? E aí trabalhando a estatística, se vocês se recordarem, né, o que vocês viram lá no primeiro e segundo período, nós vamos ter a média, né, dessas incidências, mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão dessa média, tá? Então, o que isso significa? Média mais 1,96 vezes o desvio padrão, a média menos 1,96 vezes o desvio padrão, tá? Esse mais ou menos o 1,96 vezes o desvio padrão é que vai nos permitir conhecer o limite máximo, né, esperado, e o limite mínimo esperado, tá? Ou o limite inferior e o limite superior desse canal endêmico, tá? Então, tudo o que se encontra aqui, né, entre esses limites, é o que a gente chama de canal endêmico. Deixa eu só liberar a entrada da galera aqui, gente. Cadê? Demorei para voltar aqui. Rafaela, pede para elas entrarem, pedirem novamente autorização. Eu não quis parar ali o raciocínio, mas. E agora não está aparecendo aqui para mim. Está conseguindo falar com elas aí, Rafael?
Bom, a gente tem que tentar chegar no horário, gente, para não ter que ficar indo e voltando, que a gente perde todo o raciocínio, tá? Então, voltando aqui, construindo, né, o nosso canal endêmico através do conhecimento da média da incidência, né? Mais 1,96 vezes o desvio padrão dessa média, e menos 1,96 vezes o desvio padrão dessa média, nós podemos, né, prever a ocorrência de determinadas doenças, ou seja, prever se a doença ela está acontecendo num padrão endêmico, quando ela está aqui nesse número de casos dentro do canal endêmico, ou num padrão epidêmico, quando ela se encontra acima, né, do limiar máximo esperado. Espera aí que elas pediram aqui. Era só um que estava pedindo para entrar, Rafaela? Cadê os outros dois? Oi, professor, eu consegui, é porque minha internet tinha caído, só voltou agora. Obrigado. Nada, Guilherme. Então vamos retornar aqui. Então vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Então, quando as doenças, né, a gente constrói o canal endêmico, né, baseado na incidência dos 5 anos anteriores, no mínimo, tá? O ideal é que esse número de anos seja de 10 anos, tá? E levando-se em consideração que nós devemos também excluir aqueles anos que são considerados epidêmicos, tá? Por que que isso é importante? Se a gente leva em consideração anos epidêmicos, né, nesses anos que utilizaremos para o cálculo da média, nós teremos uma média, aumentaremos o valor dessa média, né? E, consequentemente, a gente pode estar subestimando, né, o nosso canal endêmico, tá? Então, o que pode estar sendo considerado uma epidemia, se a gente eleva a nossa média, né? Consequentemente, a gente aumenta aqui o nosso limiar máximo esperado, tá? E a gente não consegue detectar a ocorrência das epidemias. Então, vocês estão conseguindo entender, gente, o raciocínio? Eu estou falando muito rápido. Preciso ter esse feedback de vocês. Tá dando para entender? Tá rápido, mas tá dando para entender, pelo menos aqui sim. Ok. Então, ó, quando a gente trabalha a expressão gráfica, né, da ocorrência dessas doenças, né, ou seja, número de casos em relação ao tempo, né, e aí aqui a gente pode trabalhar ano ou pode trabalhar meses, né, como a gente viu no gráfico anterior, nós sempre teremos, ó, essa expressão gráfica, né, onde nós temos uma fase de progressão da ocorrência da doença, ou seja, o número de casos está aumentando, tá? E de repente a gente tem uma fase de regressão dessa doença, tá? Ou seja, o número de casos diminui, tá? E vários fatores, né, como a gente já viu até agora, podem culminar, né, tanto para essa fase de progressão quanto para essa fase de regressão, tá? Nós vamos ver também que essas fases a gente vê na epidemia, né, no gráfico de epidemia também, tá? Não só aqui, né, para o nível endêmico, mas para o epidêmico também, tá? Então, alguma dúvida, gente, em relação a essa tendência, né, a esse padrão de distribuição temporal endêmico? Então, a gente vai ver agora o epidêmico, tá? Então, para considerarmos, né, que está acontecendo um padrão epidêmico, ou seja, uma epidemia, nós precisamos ter conhecimento do canal endêmico, tá? Porque a epidemia, ela é caracterizada como a ocorrência da doença acima do limite que é esperado. Então, como saber o que é o número de casos esperado para aquela população, para aquele espaço de tempo, para aquele espaço, para aquele tempo, tá? Calculando o nível endêmico, ok? Como calculamos o nível endêmico? Baseado no indicador epidemiológico da incidência de no mínimo 5 anos anteriores. O ideal, 10 anos, excluindo-se aqueles anos considerados epidêmicos, tá? Então,
Esse padrão, né, epidêmico ou a epidemia, quando a gente fala, né, que esse número de casos ele ocorre acima do limite que é esperado, não significa que você precisa ter um elevado número de casos para a ocorrência da epidemia, né? A gente já comentou isso aqui. Então, se a gente tiver um único caso, né, dois casos, número relativamente pequeno, né? A gente pode caracterizar como sendo uma epidemia e não espera a ocorrência daquela doença para aquela população, né? Então, se o número de casos esperados é zero, um ou dois casos é maior, né? Está acima do limite que é esperado. Então, a gente pode sim caracterizar uma epidemia, tá? Então, para que determinemos, né, que está ocorrendo uma epidemia, nós temos que ter a ocorrência, né, o conhecimento da ocorrência prévia do número de casos, tá? Então, precisamos conhecer qual é o número de casos que se espera para aquela população, para que consigamos determinar que aquele número de casos que está acontecendo agora é considerado uma epidemia, tá? E assim como a gente tem lá, né, uma denominação específica para uma epidemia, para uma ocorrência de doenças numa população animal, né, numa baixa ocorrência, ou melhor dizendo, né, numa ocorrência que é esperada uma população animal, a gente também tem uma denominação específica para a ocorrência de um elevado número de casos, né, ou acima do que é esperado na população animal. Então, a gente chama, né, de epizootia, como sendo a epidemia que acontece na população animal, tá? Então, quando a gente olha para essa palavra, né, a gente já entende que a população em que a doença está acontecendo é uma população animal e esse número de casos está acontecendo acima do que é esperado para aquela população, tá? E a gente tem uma outra denominação que é chamada, né, de período interepidêmico, né, que é aquele período que compreende, né, o período compreendido, né, entre duas epidemias da mesma enfermidade, ou seja, da mesma doença. Tá? Então, você diz que aquele período de ocorrência entre uma e outra epidemia é chamado de período interepidêmico. Tá? É muito comum quando a gente estuda peste bubônica, tá? Esse período interepidêmico. A gente escuta muito nessa terminologia, tá? Então, como exemplos, né, de epidemias, né? Então, a tuberculose em 1600, o ebola em 2014, eu listei aqui várias, né? E o que a gente vivenciou, a gente não, né? A China vivenciou na cidade de Wuhan, lá em 2019, né, o início da epidemia do SARS-CoV-2. Tá? Foi uma epidemia que a gente vai ver, né, que todo mundo já conhece, né, já está careca de saber isso, né, que a epidemia ela evoluiu para uma pandemia. Tá? E a gente vai ver já já qual é, né, essa definição específica para a pandemia. Tá? Então, voltando aqui para aquele gráfico, né, que eu mostrei para vocês lá na endemia, nós temos aqui, né, dentro desse canal endêmico, o que seria o número de casos esperados, né? Então, eu poderia estar chamando, né, todo esse período aqui de endêmico, tá? Mas esse período aqui, ó, de número de casos que está acima do limite máximo esperado, né, nós podemos considerar, determinar como sendo um período epidêmico, tá? Então, o número de casos ele acontece acima do que é esperado. Então, nessa curva epidêmica, né, nós temos algumas fases dessa curva, tá? Então, aqui, esse gráfico mostra, né, o limite epidêmico, então, tudo que está aqui abaixo, né, dessa linha é considerado o canal endêmico, então, é o número de casos que está esperado, né? Então, aqui a gente tem uma curva da incidência da doença, né? Quando esse número de casos, né, essa incidência ultrapassa o limiar epidêmico, nós já consideramos que está acontecendo uma epidemia. E toda epidemia ela vai se apresentar com essa curva, né? Então a curva ela vai apresentar uma fase de progressão, ou seja, em que o número de casos da doença está aumentando, tá?
vai chegar a um ponto em que existe uma estabilidade do número de casos, né? E aí essa estabilidade pode ser porque não há mais hospedeiros suscetíveis, porque toda a população está suscetível, ou porque o agente etiológico ele foi erradicado, né? Ou porque não há mais meios de transmissão para esse agente etiológico. Existem inúmeros fatores que explicam, né? Essa estabilização aqui do número de casos, né? Dessa subida do número de casos e, consequentemente, né, essa curva ela vai entrar numa fase de regressão, onde esse número de casos tende a diminuir, tá? Então, como eu disse, né, toda a epidemia ela vai se mostrar com esse formato de curva. O que vai variar, né, entre as epidemias é o tempo, né, em que essa curva leva para desenvolver essas duas fases, né, de progressão e regressão. Tá? Então, quando ela acontece de forma abrupta, né, ela aumenta muito o número de casos e ela desce, a gente tem uma epidemia de um prazo menor, um tempo, né, menor. Quando ela se mantém, né, por um espaço maior, por um tempo maior, perdão, né, nós vamos ter essa curva assim mais, né, com esse diâmetro, perdão, gente, com esse distanciamento aqui, né, entre a fase de progressão e regressão maior, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, né, a gente está trabalhando com esse padrão epidêmico ou a epidemia, tá? Mas e isso significa, né, que o número de casos daquela doença está acontecendo num número que é acima do que é esperado, tá? Mas dependendo da extensão geográfica da população, né, e que está sendo afetada, nós podemos ter algumas denominações específicas para essa epidemia, tá? Então, ela pode ser considerada como sendo um surto, tá? E quando a gente tem essa definição de surto? Quando a ocorrência epidêmica ela se restringe a uma área específica, tá? Num período de tempo determinado. Ou seja, existe uma população restrita, uma área restrita e num tempo muito. Então, nós podemos dizer que está acontecendo um surto. Ou seja, existe um número de casos maior do que é esperado, mas a população, o tempo e o espaço são restritos, tá? Então, isso implica, né, em ter o conhecimento de em que população, em que espaço de tempo, em que espaço e em que tempo medidas sanitárias devem ser instituídas, tá? E quando nós temos, né, grandes extensões geográficas, né? Ou seja, esse número de casos ele é maior do que se espera, tá? Mas esse número de casos acontece em grandes extensões geográficas, né? Ou distintas regiões, né? Inúmeros países, nós podemos definir, né? Essa distribuição temporal como sendo caracterizada uma pandemia, tá? Então, por isso que eu coloquei lá para vocês, né? Aqui eu achei que já ia trazer os exemplos. Coloquei lá para vocês, né, que a Covid-19 ela começou como uma epidemia lá em Wuhan, né, no ano passado, no final do ano passado, tá? Mas a distribuição do número de casos ocorreu, né, de uma forma tão abrangente, né, que determinou inúmeros países, né, que nós podemos considerar a doença como uma pandemia, tá? Então, ela está distribuída em grandes extensões geográficas. Então, essa determinação da pandemia, né, dessa caracterização, né, dessa distribuição, ela depende do conhecimento da ocorrência prévia da doença nessas distintas regiões, tá? Em que estão sendo analisados esses casos e onde a gente pode estar determinando que está ocorrendo uma pandemia, tá? Então, independente, né, de nós caracterizarmos essa distribuição temporal epidêmica, né, como sendo uma epidemia, um surto ou uma pandemia, para caracterizarmos isso,
nós precisamos ter o conhecimento prévio, né, da ocorrência da doença para aquela população, tá? Independente, e naquele espaço, né? Independente se a gente está trabalhando, né, o município ou o mundo inteiro, tá? E assim como a gente tem, né, esse tipo de distribuição temporal na população animal, né, com baixa frequência e em elevada frequência, a gente também tem, né, quando essa população animal ela é atingida, né, em diferentes extensões geográficas, nós podemos caracterizar essa ocorrência como sendo uma distribuição denominada de panzootia, tá? Então, em várias regiões geográficas, por isso é pan, né? E zoo, porque é na população animal. Tá? Então, a doença acontecendo em várias regiões geográficas na população animal. Tá? E quais são os fatores que determinam a ocorrência da pandemia? Né? A gente já viu também até agora. Né? Então, quando a população ela não está protegida, quando a gente tem um número elevado de hospedeiros suscetíveis, né? Então, a gente tem a espécie hospedeira, tem a população suscetível, não tem proteção para todo mundo, né? Existem meios de transmissão desse o agente etiológico está circulando naquela região, tudo isso vai determinar a ocorrência da pandemia, tá? Como exemplos, né, a peste bubônica no século XIV, a cólera no século XIX e a recente pandemia, né, que estamos vivendo de SARS-CoV-2. O terceiro padrão, né, de distribuição temporal é a distribuição esporádica, né? Significa que normalmente a doença ela não acontece, tá? A gente não tem a ocorrência da doença naquela população, né? Mas, né, sem nenhuma previsibilidade ou regularidade, pode vir a acontecer um ou mais casos, né? Ou poucos casos, tá? De uma forma geral, né? Esse tipo de distribuição, a gente consegue estar exemplificando como pequenos surtos localizados, tá? Então, você não espera que ela aconteça, né? Então, esses poucos casos já é maior do que é o esperado, tá? Por isso que a gente está trabalhando, né, com a ocorrência esporádica, tá? Então, quando ela pode estar acontecendo? Né? Quando o agente ele é mantido na população, mas de forma inaparente, né? Então, alguns indivíduos só vão apresentar aquela doença, então, por isso a gente tem poucos casos, né? Quando ele é mantido em alguma outra espécie, né, que está habitualmente convivendo naquele ambiente, né, com aqueles indivíduos, né, então existem condições favoráveis para a transmissão interespécie, né, desse agente etiológico e a doença então volta a aparecer, tá? Então ela vai aparecer com um ou poucos casos somente, tá? Quando há, né, um risco de infecção, né, situações ambientais que favorecem a ocorrência, né, daquele agente, né, então ele volta a circular e acontece esses poucos casos, né, ou quando esse agente etiológico ele existe ali, né, ele se mantém na natureza, né, mas não tem um hospedeiro susceptível. Então, quando esse hospedeiro susceptível ele adentra naquela região onde existe o agente etiológico, né, acontece a ocorrência, né, de casos de forma esporádica. Tá? Então, como exemplos, né, a mastite, né, a hantavirose e as doenças transmitidas por alimentos. Né? Então, você tem ali um surto, né, ou seja, poucos casos que acontecem, né, localizados, então a gente pode dizer que essa ocorrência ela tem uma distribuição esporádica. Tá? Além, né, dessas distribuições que nós estudamos, né, que é a epidêmica, a endêmica e a esporádica, nós temos as tendências para essas distribuições, tá? Então, nós temos, didaticamente, né, duas tendências de distribuição que elas podem apresentar, né, variações regulares, né, uma tendência de variação regular, também denominada de endêmica, né? Então,
pelo próprio nome aqui, ó, a gente já espera o que vai, como que vai ser essa tendência, né? De um número de casos que se espera estar acontecendo naquela população, naquela área geográfica, naquele tempo, tá? Ou ela pode se apresentar com uma variação irregular ou considerada epidêmica, tá? Então, nós vamos ver que para variação regular ou endêmica, nós temos três tendências de distribuição, tá? Enquanto que para as variações irregulares ou epidêmicas, tá? Nós vamos ter dois tipos de tendência, ok? Então, só a gente pensar, né? Variação regular ou endêmica, ou seja, é o que se espera, por isso ela é regular, ela é frequente, ela é constante, tá? A variação irregular ou epidêmica, né, é porque ela vai acontecer, né, com um número de casos que é maior do que o que é esperado, tá? Então vamos lá para o primeiro tipo de tendência da variação regular ou endêmica, tá? A primeira variação que a gente vai estudar é a variação sazonal ou estacional, tá? Então, esse tipo de tendência, ela de uma forma geral, essa incidência da ocorrência, ela está relacionada com as estações do ano ou épocas do ano determinadas. Por isso a gente está falando em sazonalidade ou estacionalidade, tá? Então, elas ocorrem com uma frequência que é esperada para uma época do ano, tá? Então, a gente está trabalhando aí com o período de um ano, isso é importante. Dentro daquele período de um ano, existe uma época em que há uma maior ocorrência da doença, em que se espera uma maior ocorrência. Então, quando isso acontece, nós dizemos que essa doença ela tem uma tendência de uma variação sazonal, uma tendência sazonal, tá? Ela é dependente da presença de indivíduos susceptíveis, né? Está relacionada, portanto, com fatores ambientais, né, que vão determinar a maior ocorrência para aquela época do ano, né? Então, isso pode estar associada com as condições de temperatura, umidade, né, pluviosidade, com a densidade de vetores, né, que está diretamente relacionada a esses três fatores que eu acabei de falar, ou com as práticas de manejo, né, daquela população, tá? Então, isso vai caracterizar, né, uma maior ocorrência numa determinada época do ano, caracterizando, então, a doença como uma variação sazonal, tá? Então, como exemplos, eu coloquei aqui a leptospirose, acidentes ofídicos, né? Então, naquelas épocas do ano em que tem maior ocorrência de chuvas, né, nós temos um número de casos que é esperado para a leptospirose, tá? Naquelas épocas do ano, né, em que os animais, né, as cobras, por exemplo, elas estão em reprodução, né, épocas de calor, nós temos o maior número de incidência de acidentes ofídicos, né, desse agravo. Então, nós podemos estar relacionando essas doenças ou agravos a uma variação sazonal, porque dentro de um ano, né, existe uma época que tem uma maior ocorrência da doença, tá? Então, exemplificando aqui nesse gráfico, né, nós temos aqui 3 anos, né, e os meses desse ano, desses 3 anos, tá? Então, ó, a distribuição mensal dos casos de acidentes ofídicos no Paraná durante esses 3 anos aqui. Então, percebam, ó, estamos falando do agravo, né, na distribuição espacial desse agravo, né, e na distribuição temporal, tá? Qual é a tendência de distribuição desse agravo, tá? Percebam aqui, ó, que ao longo do tempo, o que está acontecendo com essa incidência, ó? Ela tende a aumentar, ó, em janeiro, fevereiro e março, tá? E quando chega aqui em março, o número de acidentes ofídicos diminui. Diminui, 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 até a gente chegar aqui em agosto, né? A partir de agosto, né, que volta a esquentar, a gente tem um aumento desse número de casos,
tá? Até chegar num ponto, ó, que a gente tem um elevado número de casos que está acontecendo exatamente em que época do ano? Entre janeiro e março. Então, percebam, a gente tem aqui o pico, ó, do número de casos sempre entre janeiro e março, ó, sempre entre janeiro e março, tá? Então, a gente consegue analisar que nesse período, né, de um ano, janeiro e março é a época, né, em que ocorre o maior número de acidentes ofídicos. Então, esses acidentes, eles tendem a se apresentar com essa variação sazonal ou estacional, tá? Mesmo eu tendo mostrado aqui para vocês, ó, diferentes anos, tá? Porque eu preciso ter esses diferentes anos para a gente estar comparando, né, esse maior número de casos nessa época do ano específica, entre janeiro e março, tá? Esse maior número de casos entre janeiro e março, ok? A variação cíclica, né, é essa segunda tendência de distribuição regular das doenças, né, mas que ela se refere a períodos superiores a um ano, tá? Então, ó, a grande diferença entre a variação sazonal, lá na variação sazonal, esse período é avaliado dentro de um ano e a gente diz que a doença ou agravo, né, apresenta uma variação cíclica quando essa ocorrência, né, ela está relacionada a períodos superiores a um ano. Ela vai variar, né, em função da densidade de indivíduos susceptíveis, está relacionada também com a alta patogenicidade do agente etiológico, com a imunidade duradoura, né? Então, a gente já viu, né, alguns desses fatores, tá? Então, como exemplo, a febre aftosa bovina e a dengue, tá? Então, a gente sabe, né, que o vírus da dengue, ele induz essa imunidade duradoura, tá? Então, nós temos 4 sorotipos, né, do vírus da dengue. Então, quando o indivíduo ele tem o sorotipo tipo 1, né, ele está susceptível aos outros 3, mas ele não volta a ter a dengue pelo sorotipo viral 1. Tá? Então, porque o vírus ele induz essa imunidade duradoura. Então, por isso, a gente vai ter, né, a doença caracterizada com essa variação cíclica. Ó. Ao longo, né, por períodos superiores a um ano, a gente vê esse aumento do número de casos e depois uma redução. Né? Depois a gente vê aumentos do número de casos e uma redução. Aí passa-se vários anos até que o número de casos possa aumentar. Né? Porque aqui depende, a população ela está suscetível, né? Aqui ela já começa a apresentar imunidade, então o número de casos começa a diminuir, né? Então aqui nós temos a imunidade duradoura, né, causada pelo vírus, então uma redução, né, do número de casos, podendo chegar até a 0, né, aqui nesses anos, mas com a introdução, né, de um outro sorotipo, né, que tem patogenicidade, que tem virulência, que a população não está protegida contra esse sorotipo, nós temos novamente, né, uma maior ocorrência, né, uma incidência elevada da doença no estado do Rio, avaliando aí nesse período. Tá? Então, percebam, a gente tem essa variação cíclica, né? Então, a cada 2, 3 anos, né, dependendo da doença, o número de casos ele aumenta, tá? Então, essa é a diferença básica entre a variação cíclica, né, onde esse padrão ele se apresenta, né, com períodos de tempo superiores a um ano, né, enquanto na variação sazonal essa variação de distribuição ela acontece no período de um ano, tá? E a terceira tendência, né, é a variação secular ou tendência histórica, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando com uma frequência da ocorrência da doença em longos períodos, tá? Então, geralmente, com períodos superiores a 10 anos em que essa doença está acontecendo, tá? Então, ela também depende da densidade de indivíduos suscetíveis, né, e está relacionada, né, com esses outros fatores aí que a gente está falando, né? Imunidade, determinação de medidas de prevenção, a presença do agente circulante, tá? Então, como exemplos, né?
cólera, difteria, tuberculose. Como que esse gráfico vai se mostrar para a gente, né, com essa tendência histórica? Tá? Percebam, ó, olha aqui qual é o nosso eixo X. Ó. Ele vai desde 1900 até 1995. Tá? Na verdade, aqui é até 95. Tá? Então, ó, décadas em que se observa, né, o aumento da mortalidade por difteria, depois uma redução, ó, cerca de quase 10 anos, né, para que esse número de mortes, né, por difteria volte a aumentar, tá? Então, ó, por isso a gente tem aí longos períodos, né, que estão relacionados com a ocorrência dessa doença, tá? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de tendência, né, em que a gente tem vários períodos em que a doença aumenta a incidência, depois ela reduz, nós podemos caracterizá-la como apresentando uma variação secular ou uma tendência histórica, tá? Então, ficou alguma dúvida em relação à variação regular? Tranquilo, né, gente? Em relação à variação irregular, nós temos dois tipos de tendências, né? A variação irregular ou epidêmica, né? Lembrando, por isso ela é tida como irregular, e ela pode acontecer sob duas tendências, né? A primeira, como sendo uma epidemia instantânea, de fonte comum, maciça ou em ponto, né? São vários sinônimos aí que a gente encontra na literatura, tá? Ou uma epidemia propagativa, progressiva, propagada ou de contato, tá? O que vai diferenciar as duas, né? O tempo em que esse número de casos acima do que é esperado vai estar acontecendo, tá? Então, aqui, na epidemia de fonte comum, né, ou em ponto, os casos, eles acontecem a partir de uma única origem, né? Então, existe uma única origem ou uma fonte de infecção, tá? Existe praticamente o contato simultâneo com essa fonte de infecção, então todos os hospedeiros susceptíveis, né, todos os casos da ocorrência que vão desenvolver essa doença ou agravo, né, eles vão precisar ter um contato simultâneo com essa fonte de infecção num período curto, tá? Então, por isso ela é dita instantânea, de fonte comum, maciça ou em ponto, tá? Como exemplos, as doenças transmitidas por alimentos, né? Então, é uma tendência irregular, né? Maciça, né? Com uma tendência maciça ou de fonte comum, né? Então, existe uma fonte de infecção, né? Uma origem para essa infecção, né? E, simultaneamente, vários indivíduos são acometidos e desenvolvem a doença, tá? Então, ela é uma coisa mais pontual, tá? Acontece mais rapidamente também. E, em contrapartida, né, a segunda tendência, que é a propagativa, progressiva, propagada ou de contato, ela vai acontecer do contato sucessivo entre o caso, né, a fonte de infecção e o hospedeiro susceptível, tá? Então, não existe uma fonte comum, tá? Existe a transmissão, né, desse agente etiológico entre o caso e os indivíduos susceptíveis, tá? Então, ao contrário lá da tendência em ponto, né, a evolução da epidemia propagativa, né, ou progressiva, ela tem uma evolução lenta, né, porque ela depende dessa transmissão do agente etiológico, né, de um indivíduo da fonte de infecção para o hospedeiro susceptível, tá? Mas sempre caracterizando, né, essa transmissão, determinando uma ocorrência acima do que é esperada para aquela população, tá? Então, a raiva, né, a dengue, geralmente existem aqui vetores, né, que estão associados com esse tipo de tendência, né, progressiva ou propagativa. Então, trazendo aqui gráficos, né, para a gente estar entendendo a diferença entre essas duas epidemias, né, a epidemia em ponto ou maciça, ela acontece num determinado tempo, né, ele é curto, né, e a gente tem aqui um número elevado de casos, tá?
enquanto na epidemia progressiva, né, ou propagativa, né, olha aqui, ó, a evolução é lenta, tá? Então, essa é a principal diferença entre elas, tá? Então, gente, alguma dúvida em relação ao conteúdo? Eu falei rápido, né, para a gente ter tempo para poder ver aqui, estudar aqui o diagrama de controle. Então, voltando lá, né, na construção do nosso canal endêmico, né, que é uma das formas, né, de distribuição da ocorrência das doenças, né, no tempo, né, a distribuição temporal, nós temos uma endemia, perdão, ou essa endemia nos permite calcular, né, o canal endêmico, tá? Ou o nível endêmico. Esse nível endêmico, né, como a gente viu, ele é muito importante para conhecermos o comportamento da doença na população, né, em relação ao período de tempo que está sendo estudado, né, e, consequentemente, determinar as ações sanitárias, né, instituir as políticas públicas de saúde, tá, para a prevenção e controle da doença, tá? Como eu disse para vocês, né, para a construção do nível endêmico, o canal endêmico, nós precisamos conhecer a ocorrência da doença, né? Isso significa ter os dados de incidência, né, da doença em pelo menos, né, 5 anos anteriores, tá? O ideal sempre 10, levando-se em consideração que devemos excluir aqueles anos epidêmicos, tá? Para que possamos determinar, então, o limite máximo esperado ou o limite superior dessa faixa do canal endêmico, tá? Então, o que a gente vê, né, vou recapitulando aqui, né, é o limiar endêmico, né, é esse canal aqui que se constitui entre a média e o limite máximo esperado e o limite inferior, tá? Ou o limite mínimo esperado, tá? Lembrando, né, que para cálculo, né, desse limite máximo e do limite inferior, nós devemos ter o conhecimento, né, da incidência da doença para que possamos calcular a média, né, desse número de casos e, consequentemente, o desvio padrão dessas médias, tá? E aí, então, nós podemos, né, calcular o limite máximo como sendo a média mais 1,96 vezes o desvio padrão, e o limite inferior como sendo a média menos 1,96 vezes o desvio padrão, tá? Nessa curva aqui, que está sendo mostrada no gráfico, como que a gente pode interpretar, né, essa curva? Todos desses números de casos aqui, ó, que estão dentro do limiar endêmico, é considerado, né, nós podemos considerar esse número de casos, essa doença, como tendo uma distribuição temporal endêmica, tá? E aqui ui, gente, perdão. E aqui também, tá? Porque esses números de casos, eles acontecem dentro do canal endêmico, ou seja, dentro do número de casos que é esperado, tá? A partir do momento que esse número de casos ele ultrapassa o limite máximo esperado, né, que foi construído, né, através do diagrama de controle, né, ou do nível endêmico, nós estamos diante de um início de uma epidemia, tá? Então, nós podemos aqui caracterizar, né, a curva epidêmica na fase progressiva, na fase regressiva, tá? E aqui, quando ela alcança aqui esse limite máximo esperado, né, e adentra no canal endêmico, nós podemos considerar como sendo o fim dessa epidemia, tá? Então, isso a gente já viu bastante. Aqui eu trouxe para vocês, né, um exemplo do Sinan, né, que traz esse diagrama de controle, tá? Então, nada mais é, ó, do que a média do número de casos, ele mostra aqui em verde, tá? O limite máximo, né, ou o limite superior, né, em que se espera o número de casos,
e o número de casos que ele determina aqui de dengue por semana epidemiológica. Tá? Então, baseado nesse exemplo aqui, o que nós podemos concluir em relação à dengue nessas semanas epidemiológicas? Né? Que ela variou aqui de 1 a 53. Então, é ao longo do ano de 2011 em Pernambuco. Alguém pode me explicar? Vamos lá, gente. Não escreve no chat, porque eu não estou acompanhando o chat. Alguém? Ninguém quer falar? Ninguém entendeu nada. Vamos lá, gente, sem medo. Nós podemos dizer que distribuição temporal tem a dengue, né, para esse ano de 2011 em Pernambuco. Esse número de casos que está aqui em vermelho, está dentro, né, do que é esperado ou está acima do que é esperado? Ninguém, gente, pelo amor de Deus. Eu estou vendo aqui que a Rafaela perguntou em relação a 1,96, né? Esse 1,96, ele não é o desvio padrão, tá? O desvio padrão a gente vai precisar calcular. O que é o desvio padrão é esse SX aqui, tá? Ou o DP, que alguns autores chamam também, desvio padrão. Esse 1,96, ele é o valor de π, né, que está associado com a probabilidade de ocorrência de 95% dos casos dentro desse limite que é esperado. Tá? Então, a gente levando lá para a estatística, né, que a gente trabalhou, né, que vocês estudaram lá no primeiro, segundo período, quando a gente tem aquela curva de Gauss, não sei se vocês lembram, né, a gente tem ali 95% de probabilidade da ocorrência dos casos naquele maior espaço ali da curva, né? Então tem aquele restantezinho, né, do iniciozinho, 2,5, mais 2,5 do final. Mas a probabilidade dos casos acontecerem naquela curva maior é de 95%. Então essa probabilidade traz para a gente esse valor de π aqui, né, relacionado à média, vezes o desvio padrão. E o desvio padrão, ele vai ser calculado, eu vou mostrar para vocês aqui qual é a fórmula, né? Vocês também já viram lá na bioestatística, né? Mas ele é calculado em função dos valores da incidência, né? O desvio padrão é o quanto, né, os valores se distanciam da média que foi calculada. Lembram disso? Tá? Então, o 1,96 não é o desvio padrão. Conseguiu entender, Rafael? Ok. Então, ó, quando a gente trabalha aqui esses casos, eu preciso da participação de vocês, gente. Eu preciso de um feedback, tá? Porque senão eu vou ficar aqui falando e sem nenhum tipo de interação com vocês não faz sentido, né? Então, esse número de casos de dengue, né, para Pernambuco em 2011, ele se apresenta como um número de casos que é esperado. Então, esse número de casos, né, ele se encontra, ó, dentro do que é esperado. Por que que eu sei que está dentro do que é esperado? Porque, ó, olha aqui onde está o meu limite máximo aqui esperado, ou o meu limite superior. Todos os casos, os vermelhinhos, eles estão abaixo desse limite máximo. Então, eu posso dizer que a doença ou ela está, né, ocorrendo numa distribuição endêmica, tá?
ou ela não está acontecendo, né? Como é o caso aqui, ó. Aqui, porque como também o eixo, né, ele está tendo uma variação aqui de 500, pode ser que aqui tenham poucos casos, né, e a gente não consiga visualizar aqui no gráfico, tá? Mas se esses pontos vermelhinhos aqui estiverem realmente, né, no zero, né, significa que a doença não está acontecendo, tá? Então, ela não é nem endêmica, ela não está ocorrendo, tá? Então, a gente prevê, né, essa distribuição endêmica ou epidêmica, comparando esse número de casos com o limiar máximo esperado. Então, a gente fala aqui, né, que precisa calcular o máximo e o mínimo, mas, de uma forma geral, para a determinação de uma epidemia, a gente nem precisa ter o mínimo, né? A gente só precisa construir o limite máximo, né, que é o que o gráfico mostra aqui, ó, o limite máximo, para que a gente possa definir, né, se esses casos estão acima do limite máximo ou abaixo. Se estiver abaixo, né, a gente pode considerar ou uma endemia ou uma não ocorrência, e aí, para essa não ocorrência, né, a gente precisaria ter aqui o limite mínimo, né, ou o limite inferior, e também, né, ter a certeza que esses pontinhos aqui estão no zero, tá? E para definir como sendo uma epidemia, esses casos estariam aqui, né, acima dessa marcação em azul, tá? Então, aqui, né, nesse outro gráfico de dengue, né, no Rio de Janeiro ou em outro período, 97 a 98. Então, nós temos, ó, a incidência da doença, né, que é essa linha cheia. Então, é o número de casos de dengue no Rio de Janeiro, tá? Nós temos o limite máximo esperado, que é essa linha aqui, pontilhada com o losangozinho, tá? Tá todo mundo conseguindo entender aí essa legenda? E aqui embaixo, né, o círculozinho que mostra o índice endêmico. Então, nesse exemplo aqui, nesse gráfico, nós temos o limite máximo e o limite inferior, tá? Por isso ele está mostrando aqui esse índice endêmico. E nós temos o número de casos, tá? A incidência dos casos que a gente está querendo prever se está acontecendo numa distribuição endêmica ou epidêmica. Então, aqui, ó, de julho de 97 até outubro de 97, nós temos o número de casos que se encontra dentro do canal endêmico. Ou seja, esse número de casos ele é esperado para essa população nessa época do ano, tá? A partir de outubro de 97, nós temos um aumento da incidência, né? Um aumento do número de casos. E esse aumento, essa incidência, ela se encontra acima do limite máximo esperado. Conseguiram visualizar isso? Então, significa que esses meses aqui, de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, são considerados epidêmicos, tá? Porque esse número de casos ele é maior do que o que se espera para essa população nessa época do ano, ok? Todos entenderam isso? Aqui uma outra forma também, né, de estar trabalhando com esse diagrama de controle, né, por semana epidemiológica, então mostra, né, a média móvel, né, a gente está ouvindo muito falar nessa média móvel. O que é essa média móvel, né? É o número de casos, é a incidência dos casos nos últimos 14 dias, né? Então, é a média dos últimos 14 dias, tá? Por isso, média móvel. O limite superior, vermelhinho, né? A taxa de incidência em 2014, aqui a cinza, e a taxa de incidência em 2015, aqui em preto, tá? Então, baseado, né, nessa linha vermelhinha, que é o nosso limite máximo aqui, ou limite superior, nós podemos dizer, ó, que a incidência da dengue em 2015, né, no ano de 2015, ela foi considerada epidêmica a partir aqui, ó, da 28ª semana epidemiológica até a 45ª semana epidemiológica. Ela é considerada epidêmica.
tá? E depois o número diminui e ele passa a ficar, então, né, dentro do que é esperado, então ela passa a ser, né, endêmica. Ok, gente? Então, todo mundo entendeu isso? Então, aqui, só para deixar registrado, né, como a gente vai calcular esses limites, né, no nosso canal endêmico. Então, a média, mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão, tá? Essa média é a média da incidência de casos dos últimos anos, tá? O desvio padrão dessa incidência nesses últimos anos, né, nesses anos, né, que foram utilizados para esse cálculo, tá? E o intervalo de confiança, né, ou a probabilidade da ocorrência de 95% dos casos, nos leva a ter esse mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão, tá? Que vai nos permitir, né, a construção do limite superior e do limite inferior. Tá? Então, para o cálculo da média, nós temos o somatório do número de casos, né? Ou seja, o somatório das incidências em cada mês, tá? Dividido pelo número de anos que foram utilizados para esse cálculo, tá? Então, a gente consegue determinar a média, tá? E como que é calculado o desvio padrão, né? A raiz quadrada do somatório, né? Do quadrado da diferença entre o número de casos e a média, dividido pelo número de anos analisados, tá? Então, parece difícil, parece ser assustador, mas não é, tá? Eu vou deixar para vocês aqui um exemplo, e aí vocês podem fazer esse cálculo, podem tirar dúvida comigo, com as monitoras, porque é importante vocês aprenderem a construir esse diagrama de controle, tá? Esse diagrama de controle, né, para quem vai trabalhar, né, para quem trabalha com a área de saúde, né, quem trabalha com a vigilância epidemiológica, precisa aprender, né? A gente precisa saber fazer essa construção para determinar se aquela distribuição da doença está acontecendo em nível endêmico ou epidêmico, tá? Então, esse nível endêmico, né, é o que a gente chama também de diagrama de controle, né, nos permite acompanhar a distribuição da doença, né, por gráficos, né, e nos permite identificar a ocorrência de epidemias, tá? Então, aqui, né, a gente já fez esse exercício, né, de que não está acontecendo epidemia ali naquele exemplo. Tá? Então, ó, eu trouxe para vocês esse exercício, tá? Então, nós temos aqui uma determinada doença, tá? Onde eu trouxe 6 anos, né, de incidência para essa doença ao longo, né, dos meses do ano, tá? Então, vocês vão precisar calcular, né, a média desses 6 anos, né, o desvio padrão dessa média e para a construção do nosso diagrama de controle, tá? Então, ó, já coloquei aqui para vocês o resultado, tá? Então, já estou trazendo para vocês o resultado, mas se tiverem dúvidas, né, a gente está à disposição, eu e as monitoras, para ajudar vocês. Então, aqui nessa tabela, né, eu já mostrei para vocês qual é a média, qual é o valor da média, qual é o valor do desvio padrão, qual é o limite superior, qual é o limite inferior, tá? Para cada um dos meses analisados, ok? E o que vocês vão ter, né, é esse diagrama de controle, tá? Onde vocês vão ter aqui, né, a média dos casos, o limite superior e o limite inferior, tá bom? Então, para resumir, né, a nossa aula de hoje em relação ao que a gente estudou de distribuição temporal e espacial das doenças, né? Como que essas doenças se distribuem, né, no tempo e no espaço, né? Isso é muito importante termos esse conhecimento em relação a essa distribuição, né, para compreendermos a doença e, consequentemente, né,
essa história natural da doença que a gente já estudou lá atrás, né? E isso vai nos permitir definir quais são os períodos em que ocorre, né, o maior risco da doença, em que há um maior risco para a ocorrência da doença, né, melhor dizendo, tá? Nos permite investigar quais são os fatores que determinam a ocorrência da doença, né? Se esse fator está relacionado às condições geográficas, né? Se está relacionado a épocas do ano, né? Se está relacionado ao tempo, tá? Consequentemente, esse conhecimento nos permite prever cenários, né? Então, previsões de epidemia, né? Isso a gente tem ouvido falar, né? Desde o início da epidemia, a gente tem uns cálculos aí, umas previsões matemáticas que nos possibilitariam conhecer até quando, né, a gente teria a epidemia, quando estabilizaria a curva epidêmica e quando começaríamos a ter uma regressão, né? Tudo isso baseado, né, no conhecimento da incidência. Porém, né, em se tratando da Covid-19, como ela é uma doença nova, né, e nós estamos agora construindo, né, a história natural desse vírus, essas previsões elas podem ser falhas, né, porque a gente está trabalhando o conhecimento delas agora, tá? Mas a gente consegue definir que ainda estamos tendo um elevado número de casos, que ainda estamos vivenciando uma pandemia, né, e uma epidemia, né, quando a gente fala no Brasil, epidemia no Brasil, a pandemia da Covid-19, tá? Todo esse conhecimento vai nos permitir definir estratégias de prevenção e controle, tá? E, consequentemente, avaliar o impacto dessas medidas que foram adotadas. Tá? Então, percebam que a aula de hoje, né, ela é de extrema relevância para vocês construírem o seminário de vocês. Tá? Então, a de hoje, né, e a aula anterior, foi a aula de indicadores epidemiológicos, elas são fundamentais para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Quando tem uma doença nova na população, você conta ela como epidemia, surto, como que é? Então, a gente pode chamar de epidemia ou de surto, né? Uhum, Por exemplo, se ela vai ter esse número elevado de casos, porque o que você espera é o zero, né? Nessa hipótese uhum, que você está colocando. Então, qualquer número acima de zero, ele pode ser considerado uma epidemia. E aí, como que a gente vai distinguir um surto ou uma epidemia ou uma pandemia? Em relação à área geográfica em que esse número de casos está acontecendo, né? Quando esse número de casos ele é restrito a uma população, né, e é uma população restrita, num espaço restrito e num tempo muito curto, a gente costuma dizer que é um surto, tá? uhum, Essa definição de surto, ela é muito comum quando a gente fala nas doenças transmitidas por alimentos, quando a gente está trabalhando toxinfecção alimentar, intoxicação alimentar, né? Então, você não espera a ocorrência daqueles casos, né? O número de casos ele é maior do que é o esperado, mas ela se restringe a uma população, ou a uma creche, ou a um orfanato, ou uma população, né, num evento em que isso aconteceu, num casamento, né, numa aglomeração, qualquer tipo de coisa em que isso aconteceu num pequeno espaço de tempo, numa população restrita. Você pode definir como sendo um surto, tá? E geralmente a gente trabalha a epidemia quando isso acontece, né, numa área geográfica um pouco maior, né? Então, uma epidemia de dengue, né, está trabalhando o município ou o estado, tá? Então, você trabalha numa população um pouco maior, né, e num espaço que não é tão restrito assim. Agora, quando essa extensão ela atinge, né, diferentes regiões geográficas, né, e o que é mais comum quando a gente trabalha com diferentes países, a gente chama essa distribuição acima do que é esperado de uma pandemia, tá? Então, a gente geralmente, né, trazendo assim para o mais grosseiramente falando, né?
Quando você trabalha numa área muito restrita, você chama de surto. Quando você amplia um pouco essa área, você pode chamar de epidemia. Quando você trabalha com diferentes países, né, numa área muito maior, você chama de pandemia, tá? Mas todas elas se referem a um número de casos que é maior do que se espera para aquela população. Tá Entendi. bom? Consegui esclarecer? Sim, sim. Obrigado. Por nada, Eduardo. Mais alguma questão, gente? Não? O site, né? Vocês que estão aí acompanhando e já fazendo, né, o trabalho, o site do DataSUS ficou fora do ar, né? Uns dias desses aí, ontem, anteontem, mas pelo que a Amanda, acho que foi a Amanda, né, Amanda? Me falou, o site já voltou a funcionar, tá? Então corram e vão fazer logo o trabalho, tá? Para a gente não correr o risco do site parar de funcionar ou entrar em manutenção e vocês não terem dados para trabalhar o seminário, tá? Relembrando, né? O nosso seminário, vocês vão apresentar o seminário no dia 2 de dezembro, então vocês têm até o dia 30 para estar enviando o seminário gravado, né, para o meu e-mail, para que a gente não tenha problemas em relação à internet no dia, tá? Porque a gente está com o nosso cronograma apertado, então a gente precisa que os vídeos sejam apresentados todos no dia 2, tá? E no dia 9, então, faremos a segunda chamada e a optativa para aqueles que não conseguirem nota, tá bom? Eu pedi, já passei, porque o site da Rural também estava fora do ar agora, né, de manhã. Eu não consegui colocar esse cronograma novo lá para vocês, que eu tinha esquecido, a colega me lembrou, e eu não consegui colocar, mas eu já passei o cronograma para a Fernanda, tá? E a Fernanda vai disponibilizar para vocês, não sei se ela já disponibilizou também, no grupo do WhatsApp, que ela está com vocês, tá? A Fernanda já passou, ela colocou aqui. Então, o cronograma atualizado já se encontra no grupo de vocês, tá bom? E a nota eu não sei, ainda não corrigi, Rafael. Prometo que eu farei o máximo possível para estar entregando essa nota o mais rápido possível. Nem vou dar data aqui para vocês, gente, porque o negócio está feio aqui, tá? Um monte de prazos aí vencendo, de comissão, de relatório, disso, daquilo, ainda não consegui corrigir a prova, tá? Mais alguma questão, gente? Professora, Não? Oi, Gabriele. é porque eu não sei se tá ligando meu microfone, meu computador tá maluco. Não aparece que tá ligado, para mim tá como se estivesse desligado. Mas você É, está ouvindo. os dados que a senhora pediu para a gente construir os gráficos, eu entendi que os gráficos do trabalho seriam construídos com base nos dados que a senhora pediu, por exemplo, de raça, sexo, idade. É mediante isso mesmo que é para construir os gráficos ou é outra coisa? Porque com a aula de hoje eu fiquei um pouquinho confusa de talvez ter entendido errado. Não, você pode construir vários gráficos com diferentes tendências, né? Então, a aula de hoje, ela só vai mostrando mais possibilidades para vocês trabalharem os dados que estão lá no Sinan, né? No DataSUS. Então, vocês podem trabalhar número de casos, né? Então, isso é só número de casos. E vocês podem trabalhar número de casos em diferentes anos, né? E estratificar numa determinada população, né? Ou por faixa etária, ou por idade, ou por sexo, né? E aí construindo esses gráficos com essas tendências. E aí você vai mostrar, a dengue teve uma variação cíclica, né? Se apresentou nesse estado com uma variação cíclica. Por que isso? A gente viu hoje, ou não. A dengue ela se manifestou nesse determinado estado, ou nesses municípios, né? Que vocês estão trabalhando com municípios, com uma variação sazonal. E aí, por que ela se manifestou desse jeito? Então, vocês, a partir do número de casos que vocês têm lá no DataSUS, vocês podem trabalhar infinitos gráficos, infinitas formas de trazer a informação para a gente, tá? Em cima dessas formas de distribuição também. Então, vocês que definem a quantidade de gráficos que vocês vão usar, tudo depende do raciocínio que vocês vão utilizar para conduzir o trabalho, tá bom?
Entendi. Então, por exemplo, se eu estou vendo que não tem diferença nenhuma entre sexo, por exemplo, sexo feminino e masculino, está tudo a mesma coisa. Não tem necessidade, então, de eu apresentar esse dado como um gráfico. Você pode apresentar e falar exatamente isso, né? Porque o que acontece? Se você não apresenta o dado, eu posso entender que você não analisou as informações, entendeu? Se você é diferente de você mostrar um dado e dizer que não teve diferença entre sexo ou entre as faixas etárias, porque aí você mostra que você fez a análise, entende? Mas se tem diferença ou não, isso é inerente à doença ou ao agravo, tá? Mas você analisou. E isso faz parte do trabalho, né? Essa análise para você determinar os indicadores, a forma de ocorrência, né? Os métodos de propagação, tudo isso. Então, vocês vão aí, ao longo das nossas aulas, agregando conhecimento para explorar mais ainda os dados que estão lá, os números, né? Porque é exatamente isso que eu quero que vocês façam, né? Vocês trabalharem os números que estão lá disponíveis, né? E esses números que estão lá, vocês vão analisar de forma a trazer todo esse conhecimento epidemiológico, né? Como sendo um gestor, né? Qual seria a sua prioridade em relação às medidas de prevenção, como instituir, se existe, né, um município que tem maior prioridade comparado ao outro, ou se não tem, o gestor teria que dividir os recursos da mesma forma, porque a doença ela apresenta gravidade nos 3 municípios ou estados que vocês estão comparando, entendeu? Eu quero que vocês trabalhem, né, essa visão geral, né, mas em cima de todo o conteúdo que a gente está trabalhando aqui com vocês na disciplina. Tá bom? Não, tá ok, que eu estava também preocupada com a questão de talvez precisar apresentar um monte de grupo. Se a gente sair também colocando tudo quanto é detalhezinho, a gente não consegue apresentar em tempo hábil para os outros grupos apresentarem também. A gente definiu, foi quantos minutos? Me desculpa, gente. A gente tem 5 grupos, né? Não é isso, gente? Eu acho que é mais, não é não, professora? É tanto grupo aqui, lá no programa de integração, que a gente divide em milhões de grupos, e agora eu estou até. Eu anotei. Eu tenho algum arquivo aqui que eu anotei, o número de grupos. Fernanda, você lembra? Não, não lembro não, professora. Não sei. Ó, 1, 2, 3, 4, são 6 grupos, achei aqui. São 6 grupos e a gente tem 2 horas para a apresentação, né? Então, eu acho que eu coloquei para a gente até 20 minutos, né? No máximo, 20 minutos. É de 15 a 20 minutos para vocês apresentarem, para a gente ter um tempinho aí de discussão, né? Alguém já fez o vídeo? Já gravou? Eu comecei a pegar os dados semana passada, mas aí o site caiu, passou o final de semana inteiro fora, e acho que segunda à noite voltou rapidinho, eu terminei de pegar correndo os dados e logo depois caiu de novo. Caiu de novo, Eu e meu grupo estamos tentando organizar justamente isso aí, professor. O que colocar e o que não colocar. Porque se eu for pensar na idade, na distribuição, em todas as curvas endêmica e epidêmica, vai passar de 15 minutos. Não tem como espremer tanto. Aí eu pensei em voltar a parte de gráfico para fazer um gráfico ou outro e esses outros detalhes colocar no meio ali mesmo, mas não exemplificar tudo com gráfico e falar sobre todos os gráficos, porque eu acho que não daria tempo. Mas não é mais fácil colocar o gráfico do que deixar escrito? Coloca o gráfico, é mais fácil o entendimento, né? Quando a gente trabalha gráfico. E vocês estão trabalhando dados, isso é números, né? É fácil de trazer esses números sob a forma de gráfico. A gente visualiza melhor. E 15 minutos, gente, parece pouco, mas para falar é tranquilo, dá para falar. Né? Se a gente trabalhar ali 5 variáveis, né, dá para a gente explorar bem essas variáveis e falar em 15 minutos.
porque a gente não precisa estar trabalhando a doença, tá? Vocês não vão fazer aquela introdução do que é a doença, ficar falando 300 milhões de coisas acerca da doença, senão a gente perde o tempo que efetivamente é a avaliação do conteúdo, né? Então, vocês vão abordar a doença, né? Falar o que é a doença e já trabalhar quais são os casos, né? O número de casos e os gráficos e o que vocês estão analisando, tá? Porque se vocês ficarem falando da doença, a gente não consegue, vocês não vão conseguir apresentar mesmo em 15 minutos. O que pode ser falado, né? É, por exemplo, você vai falar de dengue, né? E aí, ali, ao longo da sua explicação, da análise que você for fazer, eu visualizei aqui que ela tem uma tendência, né, ao longo dos 5 anos ou dos 10 anos que eu estudei, ela tem uma tendência cíclica. Por quê? Porque ela está relacionada à transmissão pelo vetor, que depende das condições ambientais. Entendeu? Você falou da doença, mas explicou o porquê da variação dela em função da epidemiologia da doença, né? Mas você não vai ficar lá na introdução falando que a dengue é importante por isso, por isso, por isso. Existem 4 sorotipos, quais são os meios de transmissão, entendeu? Senão a gente não trabalha o foco aqui do nosso seminário. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Por mim, não, professora. Obrigada. Por nada. Então, gente, Por olha, um mim também beijo. não, obrigado. Nada, Guilherme. Um beijo grande em vocês. Boa semana. Se cuidem e até semana que vem. Beijinhos. Um abraço, Gente. Tchau. professora.